Olá, pessoal, tudo bem? O papo de hoje é com o Alberto da Orlet. São os nossos parceiros em Espírito Santo, com loja em Vila Velha e em Serra. Alberto, é um prazer te receber aqui. O Kleber não pôde estar, então eu acredito que você o representa aí muito bem. Alberto, obrigada por esse momento e eu gostaria de que você contasse um pouquinho sobre a história, a sua história como profissional e a história da loja. Originalmente, eu sou formado em farmácia bioquímica. E há 40 anos atrás eu trabalhava com farmácia. E depois como eu venho de uma família tradicional de madeireiros, a gente já teve madeireira no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia e em Rondônia. Aí a gente resolveu montar uma madeireira, a nossa, eu e o Kleber, em Rondônia. Isso há 40 anos atrás. Até mais um pouco. Vou falar senão o pessoal achar que eu sou muito velho. E aí começamos, então, a madeireira Orlet, que funcionava em Ariquemes, Rondônia. Aí eu abandonei a profissão de farmácia e migrei para o ramo de madeira. Nessa época ainda não existia MDF, não existia nada disso, só existia compensado e madeira. Aí, como a gente progrediu em Rondônia, chegamos a montar 2 madeireiras, a gente achou melhor, como a gente estava muito distante da nossa família, que são aqui do interior do estado, a gente resolveu, então, montar um depósito, construir um depósito que foi a Orlet Madeiras aqui em Vila Velha. Foi o primeiro ponto de venda. E aí a gente fazia aquela conexão, a verticalização. A gente serrava as madeiras em Ariquemes, na madeireira Orlet, e transportava aqui para Vitória, para a Orlet Madeiras. E assim a gente começou, vendendo originalmente somente madeira. Com o tempo, nós fomos diversificando a linha de produtos e começamos com madeirite, com compensado, que é o que existia na época. Depois migrou, né, chegou a fase do MDF e a gente já também foi incorporando MDF e outros produtos mais. E, nesse intervalo, meu irmão também resolveu voltar de Rondônia, o Cleuber, e aí eu montei outro depósito em Serra. E quando esse depósito tomou corpo, que ele realmente deu certo, o Cleuber voltou. Hoje o Cleuber fica na Serra, que chama Comercial Castanheira, e eu fico em Vila Velha, na Orlet. Atualmente, a gente, além dos 2 pontos de venda de varejo, nós ainda temos a Robusta, que é um ponto específico para vendas de atacado, onde a gente só vende pallets fechados. Essa é uma história assim, simples. A Orlet está completando esse ano 30 anos de existência. Eu vou falar Orlet aqui em Vila Velha, né? 30 anos de existência e nós estamos nessa parceria com a Rede Pro. E foi através da Rede Pro que a gente aumentou bastante o mix de produtos, né? A gente veio a ter uma alavancagem aí no mix de produtos. Hoje a gente trabalha com praticamente toda a linha para marcenaria, como as demais revendas que fazem parte da rede. Então, em síntese, é isso aí. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí que Vila Velha está fazendo 30 anos, né? Então, assim, tenho certeza que tem muita história, muitos desafios que vocês encontraram no meio do caminho, né? E é isso que eu queria te perguntar. Você lembra de algum aprendizado, algum desafio que vocês passaram e venceram para contar para a gente? Você lembra de algum momento marcante? Olha, eu tenho uma história interessante. O primeiro MDF que surgiu no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, ele veio pelo Porto de Vitória. E ele era de uma empresa chilena chamada Trupan, que depois se transformou em Macisa e hoje é Aral. Mas era Trupan. E o importador, como eu estou muito próximo aqui ao porto, eu estou a 2,5 km do porto de Capoaba, ele descarregou esse material ali no porto. E como ele não tinha armazém para estocar, ele me pediu o meu armazém emprestado, esse importador. Porque, na verdade, essa importação foi feita exclusivamente com a indústria de Linhares, do polo moveleiro. Foi quando eu conheci o MDF. Aí o MDF chegou aqui no meu depósito, eu acredito que deve ser um dos primeiros que chegaram no Brasil, eu fui conhecer o MDF. E, nessa época, esse importador me chamou para fazer uma parceria de importação de MDF. Mas, como a gente não conhecia o produto e eu não tinha assim, muita certeza
do que se tratava, eu não conhecia, eu fiquei meio assustado e acabei não fazendo a importação com ele. Então, hoje eu falo, desde aquela época da chapa, eu já poderia estar trabalhando com MDF há mais tempo, mas a gente ficou meio com medo, porque é um produto muito novo na época, que a gente não conhecia. E depois o MDF virou o que virou, né? Dominou o mercado. Mas é uma coisa curiosa. Eu acredito que foi o primeiro MDF que veio para o Brasil. Sobre a pauta sucessão, eu gostaria que você desse uma dica, um conselho para esses jovens que vão vir suceder a empresa dos pais, ou que vai seguir carreira em outra área, enfim, ou que vai começar do zero, né? Gostaria que você deixasse aí um conselho, já que você tem bastante história para contar, tem bastante experiência de tudo que passou, né? 30 anos de experiência só nessa área, né? E eu queria que você deixasse esse conselho para um jovem que vai ingressar aí no mercado. Olha, especificamente em sucessão, eu penso que é muito importante. No meu caso, eu tenho um problema sério com isso, que as minhas filhas são médicas, né? Então, são bastante diferentes do meu ramo. Mas, graças a Deus, eu tenho um único filho e eu estou me aproximando dele, trazendo ele pela empresa. Eu acho que, em termos de sucessão, a gente tem que estar bem próximo dos nossos filhos, porque, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a gente tem que ir passando esse conhecimento gradativo, porque também você não pode impor nada aos filhos. Tem que deixar que eles vão com calma, com tranquilidade, absorvendo as coisas no tempo deles e não no da gente. Às vezes a gente quer que o filho aprenda tudo rapidamente. Não é assim. A gente tem que ter paciência, deixar que eles aprendam no tempo deles. E aí isso acho que é importante, não forçar a barra com os filhos. Deixar que eles venham com calma e vão aprendendo. E eles também têm uma inteligência própria. Com a experiência da gente, eu acho que a sucessão fica mais tranquila. Penso que seja assim. Muito bom, Roberto. É isso. Obrigada pelo seu tempo, desejo aí muito sucesso. Parabéns pela história. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço, querido.